quem tá falando aqui é a Hannah. Esse é o nosso primeiro áudio do nosso podcast de Twin Peaks. Eu tô aqui com o Bernardo. Dá oi, Bernardo. Olá, Hannah, tudo bem? Com a Bruna. Oiê. E com o Fernando. Opa! O Fernando tá nos dando a honra da presença dele, porque ele é o maior fã de Twin Peaks que tem. Então a gente tá com ele aqui como nosso consultor pra ver quando a gente tá falando merda. E a gente vai falar muita merda. Não é nem Twin Peaks, tipo assim, ele na verdade aqui é o nosso especialista em Lynch, sabe? Assim, se é pra falar de lore, acho que eu tô um pouco mais... acho que eu tô um pouco mais informado que o Fernando, que eu vou na Wiki, essas coisas pra saber. Mas, alguém se acha. Desculpa, não, tô dando os louros a quem merece. Ele é o especialista de Lynch. Realmente eu não posso negar que Lynch é um dos meus diretores favoritos, então eu consigo trazer um pouco de referência de outras coisas dele, mas vamos ver quem sabe mais. Mas então vamos começar falando assim, o que a gente conhece do diretor? O que a gente sabe do trabalho dele, do perfil dele? Porque... Tudo! Tá bom, Porque Fernando, tá bom. eu, pessoalmente, eu vi pela primeira vez, o primeiro filme que eu vi foi Veludo Azul. E eu vi sem saber que o Lynch tinha um estilo e tal, eu não fui preparada e eu achei o filme bizarro. Mas um tipo de bizarro que eu gosto. E depois o segundo filme que eu vi foi o Mulholland Drive. E eu achei muito foda. E eu já sabia do diretor quando eu vi Mulholland Drive. Eu falei com o Fernando pelo WhatsApp enquanto eu tava assistindo. E eu achei sensacional. E foi aí que eu fiquei com vontade de ver Twin Peaks. E o Bernardo começou a ver Twin Peaks há pouco tempo, não foi? Ficou super viciado. Sim. Especialmente com o Revival, com essa nova temporada que tá tendo aí, que a gente vai chegar nela, mas a gente vamos aos poucos. Aliás, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai eu tenho visto, assim, podcast Twin Peaks, eu sinto que o pessoal enrola, assim, a cada episódio. Como é que um podcast dá 1h30, sabe, de um episódio? Então, eu acho que é bom a gente ir de 2 em 2 episódios e comentando aqui, porque a gente tem aqui um pessoal variado pra poder fazer uma conversa legal, porque, assim, nós temos você, Hannah, que viu um pouco de Lynch, mas não viu a série, vendo pela primeira vez. É verdade. Eu que, assim, já maratonei a série, tô vendo o Revival que, assim, no dia de hoje ainda não acabou, tá faltando um episódio que vai vir... 2, né? Só que vai ser numa... 2 episódios, só que vão ser lançados juntos, que vai ser lançado aqui em 2 dias, ainda não acabou. Temos aqui também a Bruna, que... Não sabe porra nenhuma não de Lynch. Não sabe porra nenhuma de Lynch, mas tudo bem. Aliás, é bom, não ri de si mesmo. Mas assim, pelo que você escuta falar dele, você acha que é um diretor que você gosta? Eu acho que... Olha, então, né? Pelo que eu sei do diretor, pra mim eu não ia gostar, não. Ah, sim. Não, tudo bem, você não curte tanto essas coisas meio surrealistas, assim, ele pode ser um Porra pouco louca. estranho, essa coisa porra louca, assim, não é muito a sua praia, tipo... Aliás, todo mundo que faz, assim, faculdade de cinema, Todo mundo aqui, mas a Bruna, assim, é um caso mais especial, porque Todo mundo vai passar fome. todo mundo vai passar fome, né? No meu caso, eu sou um caso especial porque eu quero, na verdade, trabalhar com animação em videogames. Ih, tá fudido. Eu sei. Brasil não tá fudido, só Se a sabe gente que vai passar fome, então a Bruna vai... Eu já morri. já morreu. A gente vai dar o resto da nossa comida pra Bruna. Mas enfim, vocês querem dar mais apresentações ou tão bom? Eu acho que tá ótimo, por enquanto, somos nós, essas pessoas incríveis e Não, únicas. Então a ideia é essa, Essas assim, vozes sensuais. a ideia é essa, Maravilhosas. é fazer uma coisa assim que meio descontraída, assim, meio que gravar o nosso papo, assim, não estamos esperando muito disso não, é só pra se divertir mesmo, só pra ter um projetinho em casa. Aham. E a ideia é essa, assim, você que tá começando a ver Twin Peaks agora, assim, cara, veja com a gente, que a gente tem aqui gente, assim, que entende do diretor, assim, que não só do diretor, como também de cinema, assim, gente que tá vendo Twin Peaks pela primeira vez, o que faz disso uma coisa meio react também. Mas a gente não vai dar spoiler, eu e o Fernando que já vimos, não vamos dar spoiler. A gente pode até provocar você um pouquinho, assim, mas é apenas com o objetivo de ter um melhor aproveitamento. Mas não se preocupa, é sem spoiler. Spoiler free. Isso aí. Então vamos falar do primeiro episódio. A gente viu 2 episódios hoje, a gente viu o primeiro episódio De 1h30. de 1h30, que é praticamente um telefilme, e aí o segundo episódio da primeira temporada. Vai, pergunta o que a gente achou do primeiro episódio. Eu vou perguntar, calma, assim, vamos lá. Então, antes da gente entrar em específicas, Hannah e Bruna, vocês que estão vendo pela primeira vez, o que acharam? Cara, eu estava achando que ia ter mais suspense. Eu achava que era uma coisa um pouco mais... caramba, o que tem nessa cidade? Uma coisa meio Lost. O que tem nessa ilha? O que tá acontecendo? Todo mundo faz parte disso? Ou é uma coisa secreta? Enfim, eu achava que era uma coisa mais... realmente, tipo, voltada pra ficção científica e tal. Então eu fiquei um pouco... não decepcionada, mas... tipo, caramba, então é outro tipo de tom o filme? O filme não, a série, porque o primeiro episódio é muito longo. E você, Bruno? A minha expectativa era ruim. Era bem ruim. Porque,
Como eu disse, eu não... Aliás, a audiência, eu lamento, mas assim, eu já mostrei umas coisinhas ou outras pra Bruna, mas nada muito, assim, cheio de spoiler, mas, tipo assim, é uma coisa... Cara, olha que assustadora essa cena, aquela coisa rápida, assim, contexto. Que talvez uma hora ela pode começar a montar o quebra-cabeça na cabeça dela, como ela sempre faz, pra estragar tudo. Mas, enfim, não, só dando essa observação, mais uma vez. Eu posso falar o que... Pode falar, vai lá. No caso, eu vi a última cena da série original que ele me mostrou. E eu vi uma cena de sonho que ele também me mostrou. Vai fazer o quê, sabe? Não... Bom, então, antes de começar, o Bernardo já estragou Twin Peaks. Não, não estraguei. Mostrei uma coisa ou outra. Mostrei uma coisa ou outra. Eu não sei o que tá acontecendo ainda, sinceramente. Eu tenho a impressão de que a gente nunca vai saber o que tá acontecendo. Agora vamos ouvir do mestre. Do mestre, Mas, embora você tenha essa coisa de que você assistiu a série já sabendo, vendo algumas coisas, eu acho que isso não é muita preocupação, porque quando eu assisti Twin Peaks, eu já sabia, tipo, a resolução do mistério, eu já sabia quem tinha matado a Laura Palmer, eu já tinha lido a respeito. Mas aí é muito mais, como nos filmes do Lynch, é muito mais a jornada do que a resposta final, é muito menos o destino, o ponto final do que toda a experiência, toda a atmosfera que ele tenta construir. Eu concordo. Pelos filmes que eu já tinha visto do Lynch, eu acho que esse é o estilo dele mesmo. Não é muito bem o que ele está querendo dizer. Eu acho que quando a gente tenta simplificar ao fato, a gente perde muito, porque eu acho que o lance com ele é muito a atmosfera que a gente passa pra chegar até a resposta. Não, assim, exatamente. É uma série assim com bastante atmosfera. Mas sim, o Lynch ele tem esses caprichos dele, vocês vão ver. Aliás, a coisa estranha nem começou, tipo assim, vocês vão ver. Que cara é aquele com o cabelo grisalho que aparece? Vocês vão ficar achando as coisas meio estranhas, mas acredita em mim, a porra louquice ainda não começou. Mas eu me sinto assim, muito mais confortável com o Lynch do que com muitos diretores assim, mais artísticos, digamos, sabe? Mais ousados. Sim. Porque, tipo assim, especialmente, tudo que ele faz assim de porra louca, tipo assim. Em Twin Peaks, pelo menos, ainda estou pra ver mais filmes dele, mas em Twin Peaks, qualquer porra louquice que você vai ver, não é tipo uma árvore da vida, não é uma metáfora sobre a condição humana, não é tipo nada desse quesito. Tudo que ele faz, mais porra louca que seja, tudo você pode interpretar na mitologia de Twin Peaks. Tipo assim, você não vai pegar isso, isso é uma metáfora pra época de escravidão americana, ou isso aqui é uma crítica contra, não sei, contra a homofobia, não sei. Não vai ter isso. Tipo assim, tudo que você vai ver é uma coisa que se refere à própria mitologia, tá dentro de si. Você não precisa de muito contexto, sabe, assim, pra poder apreciar Twin Peaks. Sim, é isso que eu acho uma das questões mais interessantes dele como diretor e que me faz sentir tão, sei lá, meio que apaixonado pela obra dele. É que ele é um cara que ele é um diretor, ele é um autor, né, um auteur, ele tem o estilo dele, mas ele não é... Auteur. Excuse me? Mas ele não é o tipo de cara que quer fazer um filme assim, vou fazer um filme pra você pensar, é um filme intelectual. Ele faz um filme que vai fazer você sentir. Pode crer. E o que ele faz, tipo, com as experimentações dele é completamente sensorial, sabe? Não é aquela coisa metafórica, intelectual. É claro que tem uma certa intelectualidade atrás, é claro que você tem que pensar um pouco. Mas é muito mais sobre o que está me fazendo sentir. Sem e dúvidas. por que ele está fazendo me sentir assim. Isso que eu acho tão legal da obra dele. Mas vamos conversar sobre o primeiro episódio. Sim, por já favor. começando sobre o início. Exatamente a primeiríssima coisa que assistimos, O passarinho. que são os créditos. O passarinho. O passarinho, no caso. O passarinho. A abertura, pô. Então, eu achei que a abertura, ela era muito cidade pequena, Dawson's Creek, vamos lá, musiquinha feliz. Dawson's Creek. É Dawson's Creek. É uma mistura da entrada de Dawson's Creek com... Qual é o nome? Tommy the Tank Engine. É exatamente essa... Thomas. Ela quer dizer Thomas e seus amigos, querida audiência. Thomas e seus amigos. É porque eu tô falando inglês, porque eu sou bilíngue, eu sou muito... Porque você é convencida pra caraca, Hannah. É que eu sou muito sofisticada, eu sinto muito. Nossa, mas... eu nunca vi Valeu, isso. mano, valeu. Isso deve ter soado tão mal, cara. Isso deve ter soado tão mal. Haters, venham pra mim. Hannah, eu nunca vi isso. Uma garota classe média que estuda em universidade privada que fala inglês. Meu Deus, você é uma raridade. Eu sei. Eu sou a única que fala inglês. Mas enfim, o que eu tava querendo dizer é que, tipo... a abertura, assim... Então, eu achei o tom esquisito.
Eu achei o tom esquisito. Eu achei que dava uma ideia da série que não era a ideia que eu tinha, entendeu? Quando começou, eu até achei que fosse assim, eu acho que é a entrada errada, acho que é o programa errado. Não, é esse. E eu fiquei assim, cara, what? É que se a gente não percebeu, tipo assim, as nossas meninas aqui que ainda não viram a série, a gente não começou muito, não causou uma boa primeira impressão, porque nós temos do lado da Han, resumindo, decepcionada. Não estou decepcionada. Você parece decepcionada. Cara, eu vejo, sempre que eu começo uma série, eu tenho na minha cabeça de que nem sempre os primeiros episódios vão ser os melhores. Ah, não, eu entendo. Entende? E eu tenho noção de que Twin Peaks é uma série que tem um bom thriller e é uma série que, tipo assim, tem um grande following. E, tipo assim, cara, eu tenho noção de que vai melhorar e eu vou ficar agarrada até pelo menos na metade, entende? Só que eu sei que o início é muita introdução de personagem, Sim. é muito estabelecimento de quem é quem. Verdade. Tem que ser muito mastigado pra gente entender quando tal personagem tá falando de tal jeito, quando não tá. Então, tipo assim, eu assisti, assim, ok, tá? Vamos ver. Mas, Hannah, se você pudesse resumir numa palavra só, sua impressão, primeira impressão, qual que seria? Nada? Difícil. Nada? Eu Não sei sei. a minha. Você, Bruna, como você resumiria? Confuso. Confuso, justo. Ok, confuso. Justíssimo. Mas eu acho muito válido, até porque Twin Peaks tem uma coisa de início, assim, que eu vi acontecer também com The Leftovers, que é uma outra série excelente que eu recomendo. Que o primeiro episódio é muito personagem estranho sendo apresentado. Ok. É, tipo, todo primeiro episódio de série é apresentação de personagem. Aham. Mas com Twin Peaks, é tudo personagem estranho. O primeiro cara que você vê é o Pete, que já é muito estranho, com aquele bigode. Que põe o peixe no falando, café. She's wrapped in plastic. E, sabe? She's dead, É. wrapped in plastic. Então você tem... É muita bizarrice. E sem contar que você tem uma coisa muito estranha que ele faz, é muito interessante, que ele apresenta o protagonista só por, sei lá, uns 40 minutos. O Cooper- Cooper só aparece com 40 só aparece minutos. uns 40 minutos, 30 minutos, 40 minutos. Eu acho que assim, o Cooper, ele é muito tipo. Os personagens a gente vai daqui a pouco. Vamos realmente. A gente tá aprendendo, galera. A gente tá aprendendo. Vamos manter o foco. Tá, abertura. Você achou. Camp, eu achei camp. Camp, ok, você. Bruna. Eu não tenho muita Opinião, tudo bem? Na abertura de série, pra mim, tipo assim, dificilmente você vai adorar uma abertura de série de cara. Tipo, eu consigo contar na mão, às vezes isso aconteceu. Tá, pode ser, Friends. Mas, tipo assim, pra mim hoje já é outra coisa, tipo assim, quando eu vi, provavelmente foi muito chato, especialmente no primeiro episódio, que tipo, ela é tipo o dobro do tamanho. Concordo. Mas depois do tempo, tipo assim, cara, a música tema, assim, ela meio que, como o tema da série, ela resume tudo que eu amo naquilo. Então, assim, agora quando eu ouço esse tema, pô, calafrios. Acho que é isso, é uma questão de você vai, talvez, se você gostar da série, você vai gostar da abertura, talvez por associação. Óbvio. Aliás, é complicado pra mim, que eu que já vi o Revival, é complicado voltar aqui agora, porque tipo, o Revival é outra coisa. O Revival é Twin Peaks na era de ouro da televisão, sabe? E aí quando eu vejo a abertura de lá, a abertura daqui, assim, não é que é ruim, mas tipo assim, você sente muita diferença. Sim. Mas enfim. E o engraçado é que todo mundo reclama do passarinho, todo mundo reclama dessas porra, mas aí foi a primeira coisa que eu senti falta quando começou o Revival. O passarinho. Que quando começou os títulos iniciais, os créditos iniciais da nova temporada, eu fiquei, cadê o passarinho? Cadê aquela serra lá cortando a madeira? Mas enfim, a gente vai discorrer aqui sobre. A gente já das impressões gerais, agora Eu queria vamos falar discorrer. só mais uma coisa mais que uma o coisa, Fernando tá bom. falou, essa questão do passarinho, eu pensei numa coisa. Que eu acho que esse negócio um pouco cafona, porque você passa nos anos 90 e tem muita coisa meio cafona, sabe? Até porque o passarinho até parece ser falso, Com sabe? certeza. Empalhado. Então, tipo assim, eu acho que essa coisa cafona é uma coisa que pode causar um pouco de, tipo assim, ai, que época é essa? Que lugar esquisito, que pessoas esquisitas. Mas pode ser uma coisa que vai me fazer amar a série. Vai me fazer, tipo assim, entrar nesse mundo. Que, por isso que eu entendo você falar essa questão de no Revival fazer falta. Porque é uma coisa que, tipo assim, você fica vendo tanto que às vezes faz entrar nesse mundinho e ficar próximo dessas pessoas e se sentir ali nos anos 90, naquela cápsula do tempo. Sim, eu acho que que tem coisas cafonas naquilo. Um dos motivos de porque Twin Peaks é tão icônico assim é porque ele é meio brega, sabe? É porque Sim. ele pega essa estética brega de televisão meio novelesca, assim, americana da década de 80 e 90 e põe isso lá e faz uma coisa original com isso, sabe? Utiliza isso pra fazer pra falar uma coisa que só ele consegue falar, que só o Lynch consegue transmitir. Isso. Com Ele aquela usa meio plataforma. como uma isca, sabe? Ele joga uma Concordo. isca e ele vai lá, isso aqui parece familiar. Porque tem uma estética familiar, não é nada muito inventivo, assim, nos enquadramentos, na iluminação, essas coisas. Mas Nem ele nas usa atuações, isso nem nas atuações. Tem muita atuação meio novela americana A gente também. vai falar das atuações. Mas é isso, a primeira vez que você dá pra alguém que vai começar a ver a série original de Twin Peaks,
E aliás, não se aventure no Revival sozinho, assim, por favor, veja a série original e o filme primeiro, que aliás a gente vai comentar o filme também mais adiante. É isso, assim, avisa pra pessoa, cara, isso é uma série praticamente anos 90, ok, mas é aqueles anos 90 que ainda é anos 80. Então, assim, pra pessoa assim, já tá atenta pra isso, já tá ligada pra isso. Mas enfim, já demos nossas impressões gerais, vamos falar de alguns momentos que a gente selecionou assim que valem um comentário. Por exemplo, o reflexo da moto do James no olho da Laura Palmer no vídeo. É aquela coisa assim que a gente com as nossas piadas até já... As piadas já estão gastadas. Imagina isso, o evento, assim, que é... Sabe quando ali no CSI você dá aquele... Com aquela câmera de segurança, você dá aquele zoom no parafuso da placa do carro e você consegue identificar o rosto do assassino? Então, isso tá meio... a gente não acreditou, tipo assim, porque é uma série de 25 anos atrás, então assim, ainda podia fazer essas coisas. Então você vendo hoje, a gente já cansou de ver esse tipo de coisa, então pegou a gente de surpresa, a gente começou a rir muito. Assim, não estamos dizendo que é ruim, aí tá assim, que é uma questão de época, assim, aquele conflito de época, assim, que a gente riu muito. Engraçado, porque, tipo assim, quando ele botou no vídeo e a menina ficava olhando toda hora pra câmera, eu falei assim, ai, será que se ele der um zoom, dá pra ver no reflexo do olho dela? Só que aí na hora eu falei, não, Hannah, você é muito burra, óbvio que não dá pra fazer. E aí quando apareceu eu fiquei, então quem é o Sherlock Holmes aqui? Realmente pensei, cara, dá um zoom no olho dela, será que dá pra ver? Só que eu falei, não vou nem falar que, tipo, dá pra dar essa opção, porque eu vou me achar muito burra. Aí quando eles fizeram isso, eu fiquei, a Laura Palmer tinha a primeira câmera 4K. Temos um Sherlock Holmes aqui. Big minds think alike. E, enfim, a gente riu pra caraca, foi inesperado, a gente não esperava isso. E, então vamos começar, deixa eu fazer uma pequena crítica, então, que a gente tá falando muito da Laura. Claro que a gente vai falar muito da Laura aqui, mas assim, o tema dela, assim, você sabe o tema de qual eu tô falando, assim, que toda vez que há um momento super dramático, eles botam o tema da Laura Palmer, a mesma música que você sempre escuta, que é a música dos créditos também. Esse é o tema da Laura Palmer, que tipo assim, por mais que faça sentido, porque há esse espectro da Laura Palmer sempre rondando a cidade, as consequências da morte dela, por mais que tudo isso faça sentido, a música, pelo menos nessa primeira temporada, isso muda um pouco depois, é usada de modo muito excessivo. E tipo, cansa, tipo, muito. Tanto que assim, faz até parecer batida a cena dramática. Faz parecer cafona. O fato de ser usado muito, você começa a questionar, tipo, se essa cena tá dramática por causa das atuações, por causa do roteiro ou por causa da música, sabe? Meio que tira um pouco da mágica, sabe? Faz parecer que a música, assim, não é uma coisa pensada, uma coisa do roteiro, uma coisa assim, da pré-produção, e parece mais uma coisa tipo, a gente precisa criar um drama, precisa fazer chorar, bota essa mesma música sempre, sabe? Mas ao mesmo tempo, até essa coisa meio ruim tem um efeito interessante, Concordo. que é quando tocam as outras músicas, você presta mais atenção, elas parecem mais especiais. Quando começa, tipo, aquele sabe, aquele, sabe, e um contrabaixo tocando. Sem dúvida. Sempre que eu ouvi o eu falava, ai meu Deus, essa é a hora que vai virar um musical. Ai meu Deus, eu tenho que me segurar. Todo mundo vai começar a fazer uma coreografia muito maneira. Não vai rolar musical, querida, calma. Não tem o único episódio que as pessoas por algum motivo começam a cantar? Não. A vida não é seu desenho animado, Bruno. A vida não é Grey's Anatomy. Tem um episódio musical. Não, Grey's Anatomy, Buffy, tinha... House teve. Buffy teve? Em que temporada? Porque eu parei na 4ª temporada porque tá ficando muito chato. Se eu souber que tem um episódio musical, eu volto a ver agora. Eu acho que é na 4ª ou na 5ª. Enfim, depois. Você busca no YouTube depois. Foco aqui. Vamos discorrer um pouquinho, na verdade, dos personagens agora? Vamos. Tá bom. Hannah, dá um personagem. Eu queria falar sobre... Eu achei interessante o que o Fernando falou sobre o fato de que todos os personagens são meio esquisitos. E eu acho que isso faz com que, tipo assim, você tá entrando nessa cidade, não tem ninguém ali que parece com você, todo mundo é meio estranho. E aí você se sente salvo quando chega uma pessoa que também é da cidade grande, que tá indo pra esse lugar e não conhece essas pessoas. Você meio que pensa assim, pronto, pelo menos agora eu tenho alguém pra acompanhar, alguém que não conhece essa gente, alguém com quem eu posso... Você se vê um pouco no personagem por causa disso, eu acho. No Cooper, você diz. No Cooper, sim. Porque você fica imerso junto com ele. Então você não se sente mais tão sozinho vendo essas pessoas esquisitas, como se tivesse alguém olhando e pensando também, essa pessoa tá aprontando alguma. Eu sinceramente não achei as pessoas da cidadezinha tão esquisitas assim como vocês estão falando. Cara, eu achei assim que eu vi a Jodie, que é ela é chinesa?
É chinesa. Josie. Ela é chinesa, né? A Josie, porque ela tava com uma roupa vermelha e ela tava com, tipo, um cabelo muito curtinho. Ela tava, tipo, muito estilosa pra cidade pequena. E aí eu pensei assim, ela tem alguma coisa nela que, tipo assim, me faz me sentir meio... O que essa mulher tá fazendo aí? Qual é a dela? E depois, quando, tipo, começou a mulher de tapa-olho, não é todo dia que eu vejo uma pessoa de tapa-olho. A Nadine, você A quer dizer? Nadine, não é todo dia que eu vejo uma pessoa de tapa-olho. Então eu tava sentindo uma vibe meio... cidade esquisita. Mas, então, dado esse discurso geral, vamos pros personagens em si. Você falou um pouco do Cooper. Bruno, o que você acha do Cooper? O que eu acho do Cooper? Eu acho... Bom, eu Nosso até... protagonista é importante. Sim, eu até disse isso durante o... enquanto a gente assistia... O que eu falei exatamente? Que o jeito que ele fala parece... Tipo, eu sei que a série se passa praticamente nos anos 80 ainda, mas ele fala muito como um personagem de um filme antigo. Tipo, Bem, de uma coisa meio anos 50. Eu achei ele que tem um negócio meio de anos 50. ele fala de... Ele A fala muito brilhantina- é a eloquentemente. brilhantina. Ele fala muito Talvez seja eloquentemente brilhantina. comparado ao resto dos personagens que falam de um jeito mais normal. Ele fala mais como se estivesse lendo um texto. Meio Ned Flanders. Eu não sei. How Ned do you Flanders. do? Eu não vejo Simpsons. 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 Mas tipo, não exatamente como se ele não soubesse atuar, mas é como se, tipo, o próprio personagem tivesse uma resposta pra tudo, já soubesse o que fosse falar. Eu não sei explicar muito bem. Mas eu gosto do personagem, o personagem Mas é eu legal. gosto porque eu entendo o que você tá falando, eu também reparei nisso. Mas eu acho que dava pro personagem confiança. Sim. Tipo assim, ele tem as sacadas no bolso, sabe? Tipo assim, ele meio que já viu isso antes, ou ele já sabe o que ele tá esperando. Tipo, me fez meio que... ele me passou credibilidade, sabe? Não, assim, o Cooper, ele é maravilhoso. Tipo assim, ele é a pessoa, tipo, certamente, Fanboy. a pessoa mais legal que você vai conhecer. Não, cara, você super sentaria pra tomar um café com ele, cara. Nossa, E ele pagaria a conta. E Café, ele com pagaria a certeza, conta. Ele Ele pagaria a nunca para de conta. tomar café. Eu detesto café e eu tomaria um café Exato. na hora com ele. Exatamente, Fernando. Cara, Mas eu acho interessante isso que a Bruna falou, tomando, né, da fala dele, como ele fala de uma maneira eloquente, que realmente lembra pessoal da década de 30 e 40, tipo aquele Mid-Atlantic accent, né, aquele sotaque... Meio de apresentador de tipo... anúncio. Meio Gary Cooper, assim, os caras, sabe... Que falam daquela forma, é muito eloquente. Concordo. E ele fala rápido, mas você entende cada sílaba, assim, não é nada embolado. Fala rápida, mas fluida. Então eu acho que isso dá um ar próprio pra ele, de uma certa autoridade, mas também de uma certa estranheza. Porque você percebe, tipo, ele fica perguntando da porra das árvores da cidade, sabe? Ele fica falando da torta de cereja, fica falando do café. E ele do sempre nada, vai e volta num assunto. Ele vai e volta, ele tem essas digressões, e do nada ele vai, tipo, não, vou baixar o santo aqui do Sherlock Holmes. do detetive mesmo, do agente, e pegar a coisinha embaixo da unha, sabe? Então ele vai crescendo, ele vai mostrando mais quem ele é. não, pra mim, o fato dele conseguir ir e voltar em 500 assuntos diferentes, se mostra, assim, como a cabeça dele é realmente bem resolvida, assim, e como ela funciona bem. Como ela, assim, parece essa máquina bem lubrificada rodando sempre, sabe? Assim, como ela tá sempre pensando em 20 coisas ao mesmo tempo e conseguindo muito bem. Assim, mas dito isso, tipo assim, eu que adoro o Cooper, eu tenho que dizer, tipo assim, ele é um pouquinho, né, o termo que a gente usa é Mary Sue, né? Que é basicamente um outro modo de dizer como assim, ele não tem falhas, quase. Segura você que já viu a série, tá ouvindo isso. Ele quase não tem falhas, tipo assim, ele dificilmente as expressa. Pelo menos nos primeiros episódios não aparecem as falhas dele, então... E, assim, eu não me importo. E mesmo que você argumentar que sim ou que não, eu não me importo, porque eu adoro o personagem de qualquer maneira e acho que até que tá no tom dele, sabe? O que eu tenho pra dizer é que eu fiquei abismada de ver esse ator em um papel respeitoso. Porque, olha, eu vi ele em Desperate Housewives, eu vi ele em Sex and the City, e eu pensava que ele era um ator muito medíocre, e eu vi que ele fez essa série, que ele é adorado por todos os fãs da série, então eu realmente fiquei bem chocada. Nossa, espera até ver a nova temporada, então. A nova temporada ele tá destruidor, não sei. Realmente, Ele tá realmente não, merece umas indicações. Não digo vitória, mas indicações. Mas ele ganhou o Globo de Ouro pelo Twin Peaks original, primeira temporada. Assim, aliás, Bom, isso não impediu ele de vale fazer mencionar, a Desperate primeira temporada foi indicada tipo, a quase 20 Emmys. Assim, levou 2. Acho que de figurino e design de set. Mas ganhou o Globo de Ouro de melhor série. Ah, ganhou? Não sabia. Ganhou. Melhor série de drama. Enfim, mas essa série é premiadíssima. Mas enfim, quem mais? Depois do Cooper. Vamos falar de outra personagem. favorita dos fãs, da Audrey. Audrey. O que você achou da Audrey, Bruna? O que eu achei da Audrey? O que eu falei mesmo?
Ah, sim. Quando ela arruinou aquele negócio dos noruegueses. Era noruegueses, né? Noruegueses. Eu disse, ela não vai ganhar o pônei de aniversário dela. Porque claramente ele é muito filhinho do papai, falando... Ela é. E olha quem Ela está é. falando, eu sou muito filhinho de papai. Ela é pior do que Ela eu. é também. E assim, ela é irritante. Ah, não, mas você tá... Eu gostei dela. Assim, eu também, não é que eu desgostei do personagem. Eu acho que eu só acho que no momento ela é uma pessoa que não presta. Mas o personagem é divertido. Não, Mas mas assim, Bruno, você tá certíssima. Tipo assim, ela é no momento, assim, uma filhinha de papai muito chata, que assim, claramente, assim, não recebe atenção suficiente do pai, e esse é o mecanismo dela De defesa. de lidar com a situação. E você tá certo, mas assim, já vou te dar a informação, que ela vai ter, tipo assim, melhor arco de personagem. Ela vai crescer muito. Você Game of Thrones, ela é o Jaime Lannister. Ela vai crescer muito. Ok, eu tô dizendo o que eu estou vendo no momento. Você tá certo, que ela vai crescer? Ótimo, não vi ainda. Ok. O que eu achei, eu não achei ela irritante, eu meio que consegui ver qual é o lance dela, tem vários personagens que são esse estilo. Quem eu achei irritante foi a Donna. Eu achei a Donna irritante. E Justo. fura-olho. Justo. For that matter. Fura-olho, o que isso quer dizer? Como assim fura-olho? Eu não sei Porque eu não sei, desculpa, eu juro que eu esqueci o que é porque fura-olho. ela pegou o namorado da amiga morta. Ah, tem... Você não faz isso, esquisita. Certo. Enfim, e tipo assim, ela fica posando de filha perfeita, pessoa perfeita, não posso contar com você pra tudo. E ela furou o olho da amiga morta. Gente de caráter não faz isso, Dona. Bom, convenhamos, ela não vai sentir nada. Não cresce chifre em cadáver, mas... Bem, aí já que falamos da Donna, acho que a gente pode emendar isso com o James, o motoqueiro. Alguns pensamentos sobre o James, porque tipo... Grande testa. Grande testa, realmente, grande testa. Eu nunca achei muita graça no James, aliás, se vocês querem saber, tipo assim, acho que os fãs da época, assim, que assistiram na época, nem gostavam muito do casal Donna e James, que eu saiba. Eu não gostei dele, eu achei ele meio, flat, tipo, nada, não acrescentou nada. Flat, Hannah? Flat? Tipo, Raso, Ah. raso, desculpa. É porque, como eu falei, eu sou uma das poucas pessoas do Brasil que fala inglês. Com certeza. Pra vocês verem, né? Eu tenho que traduzir as coisas aqui. Mas continue. Maravilhoso. Enfim, alguma coisa pra falar da Donna? Não, da Donna, do James. Alguma coisa... Ou do casal. Bruna? Alguma coisa pra falar do casal? Ou deles individualmente, como seres humanos. Assim, eu sinceramente não liguei muito pro fato dela ser fura-olho ou não. Eu achei o casal relativamente fofinho. Clichê, mas assim, era Clichêzão. anos 90. É que é difícil chamar de clichê quando assim, estava na época que os clichês estavam surgindo, sabe? Exato. Então assim, pra gente é clichê, pra eles era tipo, uau, que legal. Então, sei lá, eu acho que o casal é fofinho básico pra mim. Tá. Fernando, um personagem. Um personagem... Deixa eu só fazer uma observação sobre o James primeiro. O James, ele realmente não é um personagem tão interessante por si só, assim. Ele é aquele clássico personagem que só reage às coisas, sabe? E ele parece que é da década de 50, só que jogado na década de 90. E ele tem... Moto. Ele é aquele clássico, tipo... Brutos também amam, sabe? Eu odeio isso, eu odeio ele é isso. tipo, dá pra ver que ele é uma pessoa muito sensível, que sofre demais pelas coisas, ele tá ali só meio que pra reagir. Toda a personalidade dele é formada por reações. Eu só tenho uma coisa pra dizer pra esses personagens brutos também amam, que começaram a fazer esses personagens sem eles serem realmente brutos. Tipo assim, tem um momento em que você tem personagens motoqueiros e tal, que são escrotos, mas no fundo eles são bonzinhos. Mas depois só começaram a fazer bonzinhos que são motoqueiros. Que, tipo, eu achei esse James meio assim, tipo assim, eu entendo que essa é a intenção do personagem, mas tipo assim, desde o momento em que ele apareceu, eu fiquei, cara, esse garoto daí é bonzinho, tá aí, tipo, ele começou a chorar quando ouviu que a mulher morreu, começou a tremer, assim, tipo, tá bom, cadê o seu lado motoqueiro? Não vi nunca. Fato, eu realmente... Não, tipo assim, pra mim ele... Eu realmente demorei a entender que ele era, tipo, parecia um motoqueiro durão. Tipo assim, só na hora que, tipo, o cara tava dizendo, eu vou te levar ao James. Que eu pensei, tipo... era pra ele ter uma gangue? Era pra ele ser um cara... Desde quando? Tipo... A cara dele é de bebê ainda. Tipo, não funciona, galera. A testa dele é de cavalo. Eita. Polêmicas. Ok, voltando ao Fernando. O personagem que eu quero falar é o Mike. Porque assim, o Mike... Wazowski? Não. Não, o Mike Aliás, Mike tem dois Mikes. Bad joke. Você tá falando
do Homem Sem Braço ou você tá falando do amigo do Bob? Tô falando do amigo do Bob. Amigo do Bob, ok. O de Falando do peruca. Mike Briggs. Ah, o de casaco vermelho, Mike com Briggs? o louro Ué, meio não, feio, Que tá tinha um, destacadona. Bob tinha Briggs. um cabelo tão grosso, que é você Bob? jura que é Oh, peruca. merda. Jura. Você quer falar do Bob, então? Eu quero falar do Bob, perdão. Falar do confundi. Bob. O Bob, o... Então, Bob. Isso, o estalo de dedos. Desculpa, Estalo de confundi, dedos. confundi. É que a gente riu também. Mike é o loirinho. É que a gente riu também muito quando ele tá falando com o xerife Truman, ele tá, eu fiz não sei o que como eu sempre faço, eu fui pra não sei onde como eu sempre faço, então se manda, ele estala os 2 dedos, sabe, tipo, como de repente O quê? encarnou o Elvis, sei lá o que aconteceu. Genial, genial. Por isso que eu Mas- tava achando que em qualquer momento ia começar um musical. Exatamente, Hannah, exatamente isso que eu quero falar do Bob, porque a atuação dele, ele tá naquela linha tênue entre ser muito ruim e ser o nível de genialidade que é incompreensível pra raça humana. Porque assim, é uma coisa tão forçada às vezes, sabe? Então, tipo, são os estalos que são tipo, I didn't kill her, I love her. Got it? É, e ele tem uma coisa assim tão sabe, é uma coisa tão deliciosa, tão espontânea, mas ao mesmo tempo tão ruim, que eu não sei o que achar, eu só sei que Eu, é um só te- amor. eu não de sei, uma certa eu não forma. sei se é bom ou ruim. Eu sei de uma coisa, é hipnotizante. Quando ele está em cena, você não consegue não assistir. Só falta ele falar Johnny Boy em algum Johnny momento. Boy. O que você achou dele, Bernardo? Realmente, eu concordo com tudo que o Fernando falou. Realmente não posso colocar de forma mais clara. Sim, e vamos só também comentar e Lá vem. realçar o fato de que em Twin Peaks não tem uma pessoa que seja fiel. Sim! Tá todo mundo A gente ia chegar nisso. com amante, Sim. A parte tá ma- todo mundo transando com alguém. A parte mais Porra. difícil do piloto, assim, não é aprender os nomes, não é acompanhar o mistério. É quem está fudendo É quem está fudendo quem. É muito difícil acompanhar isso. Assim, você que vai recomendar pro seu amigo, pra sua amiga ver Twin Peaks, tipo assim, fala pra eles. Número 1, série dos anos 90. Ok. Número 2, cara, esquece os nomes, esquece os assassinatos, o mistério. Foca, tipo assim, a informação mais importante é quem tá fudendo quem. Que essa é a parte mais difícil de pegar. Sem com dúvidas. certeza. Enfim. Bruno, personagem. Bruno é um personagem. Se não se lembrar o nome, pode descrever. Que personagem? Eu não sei. Jacoby. Jacob, o Dr. Jacob. Jacob. Dr. Boa, Jacoby. boa. Ele não apareceu tanto, mas a gente já sabe pelo final do segundo episódio que ele é importante. Então, o Dr. Jacob. Bom, uma coisa que você apontou enquanto a gente assistia, que foi a gravata dele e o que ele estava fazendo com a gravata. Assim, aquilo? aliás, você quer assim um bônus pra sua vida. A não. mera cena que ele aparece. É isso, eu vou dizer isso. A mera cena que ele aparece é em que ele vai falar com o xerife Truman e o Cooper no elevador, assim, apenas nota a gravata dele. Não só a gravata dele, tipo assim, O já que ele está fazendo com a engraçado gravata por dele? si só, mas como, tipo assim, ao longo da cena, observa o que ele faz com a gravata enquanto fala com a Laura. Não fala com, fala Hã? sobre a Laura. Enquanto ele fala sobre a Laura. Olha o que ele faz com a gravata enquanto fala sobre a Laura. Que eu não vou dizer que é foreshadowing, que eu não considero foreshadowing, mas é no mínimo engraçado. Não sei se foi. Acho que foi Parece intencional. Parece intencional. Eu acho intencional e eu acho que... Não sei se é um foreshadowing, mas, tipo assim, faz ele parecer um taradão bizarro, assim. Eu acho Aliás, que não, foi uma acho coisa... que acho que Pedófilo. E onde é que ele mora? Que ele tem um... rapidinho. Desculpa. Não, foreshadowing, né? Podemos traduzir pra Prenúncio. prenúncio, enfim, um modo de. Você pode ficar melhor, Bruna. Pode falar. A Hannah bilingue que tinha, mas tudo bem. Tá. Pode falar, Segura. Bruna. Fala, Bruna. Basicamente, uma coisa que no momento aparece só pra indicar, que no momento pode até parecer meio sem razão, mas serve pra indicar uma coisa que está pra acontecer, ou que a gente vai descobrir no futuro, ou sabe, tipo esse mistério já aconteceu tudo. É quase que um aperitivo. Enfim, você ia dizer o que, Hannah? Eu te interrompi, perdão. Não, eu ia falar que a casa dele é a casa mais esquisita que eu já vi na minha vida, porque ele tem um coqueiro pendurado na casa dele. Ele é, no mínimo. Só que é um ele pouco falso. Só que os cocos são falsos e tipo assim, what? Ele E é a no- gravata ele é no dele tem mínimo uma excêntrico. baiana. Tipo, o que é aquilo? Ele Onde é- ele comprou aquilo? Ele é claramente excêntrico. Isso porque você não viu os óculos escuros, aspas, dele. Você não viu isso? Maravilhoso. É a coisa mais icônica dele, você ainda não viu. Mas enfim, mais algum personagem assim que tenha se destacado pra vocês? Vocês querem comentar? O agressor de mulheres. O Leo Leo Johnson.
O que podemos dizer sobre o Leo? Leo é um puta unidimensional do caralho, tipo assim, não tem muito pra dizer sobre ele, não. Ele é um filho da puta e não tem muito mais que isso. É aquele belo personagem que tá lá só pra ser escroto e só pra não ter ninguém do lado dele. Não sei muito o que dizer sobre ele, não. Tipo assim, não tô dizendo que é ruim, mas tipo assim... Olha, eu não sei o que dizer sobre ele, mas eu posso dizer que foi o aperto de bochecha mais ameaçador que eu já vi na tela. Vocês aí... Episódio. Gente, sim, no segundo episódio. Que aperto de bochecha. Foi, tipo, muito longo e muito agressivo. O Leo tá lá pra desenvolver a Shelley. É Sim. basicamente Verdade. isso. Pra tornar a Shelley mais interessante. Porque aí ela passa de ser só uma meio que uma garçonete com um caso Submissa. a ser uma mulher que tá em um relacionamento abusivo, sabe? Mostra... Dá um Apanhando contexto de sabão. interessante. Como um sabonete, É. Pois é. Casal sabão. Casal sabão. Enfim, hashtag casal sabão. Nossa primeira hashtag, galera, porra! Casal sabão. Bota no que Twitter, mídiazinha. ninguém vai entender porra Né? nenhuma. Casal sabão. Mas a gente vai ver. Mentira, eu não vou porque eu não tenho Twitter. Alguém tem Twitter aqui? Não, eu não tenho Twitter. Twitter pulou a nossa geração no Brasil. A nossa geração não tem Twitter Sério, aqui. muita gente que eu conheço tem Twitter. Muita gente tem, mas você já viu os Twitters? Não. Nada interessante, nada de novo, é só um blá blá blá. Enfim, Twitter. Voltando ao assunto. Agora, Hashtag vamos casal lá. sabão. Agora vamos pra personagem que realmente importa, que é a Laura Palmer. Achei chata, não Você gostei. achou chata? Tipo assim, saquei que ela é Vai tomar amada no por cu. todo Vai mundo. tomar no seu cu! Você não fala assim comigo, ó. Fernando, enfim. Olha só. Solta o meu cabelo! Ela está se aproveitando do áudio, muito pertinho, a única bilíngue do Brasil. Hashtag a única bilíngue do Brasil. Mas olha só, vou te dar um fato aqui, olha só. Pra você que não sabe, a gente tá gravando isso aqui na casa da Hannah. E assim, tem 500 almofadas assim, com personagens tipo Audrey Hepburn em preto e branco. Marilyn Monroe. Sim, eu vou Bardot. falar da Marilyn Monroe. Vamos lá. É uma trilha pra vocês. Gostaria que vocês duas que não viram a série reagissem a isso. Que na verdade, Twin Peaks começou o seguinte, com uma colaboração do nosso querido diretor David Lynch Mozão. com o roteirista também, criador da série, Mark Frost, que eles iriam fazer o quê? Eles foram contratados por um estúdio, não lembro qual, para poder desenvolver um projeto, não lembro se para TV ou para o cinema, que seria focado na adaptação de um livro biográfico sobre a Marilyn Monroe. Focando no quê? Focando nas circunstâncias suspeitas da morte dela. Tudo faz sentido agora. E ela tá pegando. E nessa dualidade da personagem, nessa assim que superficialmente é sorridente, é sexy, todos adoram, Sexy mas que não. por dentro, vai chegar lá, mas que por dentro é esse personagem confuso e passando por diversos sombrio por diversas questões dentro dela. Esse projeto assim foi deixado de lado, segundo o estúdio, por questões políticas, mas os dois gostaram desse tipo de personagem e daí nasceu Laura Palmer. Gente, por isso que tem uma cena em que o Cooper tá falando. Eu Sim. sempre fico pensando quem foi que matou a Marilyn Monroe e o caso dela com Kennedy. Exatamente. Caraca, sinistro. Assim, alguns até dizem que o projeto foi pro buraco porque o David Lynch e o Mark Frost não queriam abandonar a teoria, porque eles acreditavam na teoria de que a Marilyn Monroe teria sido assassinada por causa do relacionamento dela com o JFK, com o presidente Kennedy. Então, enfim, e sim, essa é uma referência. Quando o Cooper fala isso no gravador dele pra Diane, é uma referência a isso. Então, agora talvez as coisas façam um pouco mais sentido na sua cabeça. Assim, A Laura Palmer é a Marilyn Monroe. Essa sensação de caraca, vai se repetir. Como assim? Tipo, esses tidbits. Isso o quê? Eu não sei o que é isso, eu sou o brasileiro. que é tidbits? Eu não dei isso na minha aula de bilíngue. Ah, então a única bilíngue do Brasil não conhece o que é um tidbit? Eu chamaria tidbits de pequenos pedacinhos. São pequenos nuggets de informação. Hashtag pequenos nuggets de informação. A meta é 15 hashtags até o final do programa. Bruna, o que você quer dizer? O que você quer dizer, tipo assim, se vai ser sempre essas pequenas informações? Tipo, não, pequenas informações, tipo assim, essas pequenas coisinhas que ele bota ali no meio, não necessariamente referências a coisa que... referência a coisa, tipo, na vida dele, referência a coisa dentro do programa, tipo, no making of do programa, e, tipo, pequenas teorias que você vai ficar, tipo, caraca, então era isso? Ah, que não necessariamente vão pro mistério, pro mistério geral, mas, tipo, te dão essa sensação uma vez que você descobre. Gravity Falls. Tocou aqui num ponto nervoso da Bruna. Tocou aqui num ponto nervoso da Bruna. O programa preferido dela pra você que não sabe. Isso, na verdade, é Avatar, o último mestre... Não o filme, a série. A série que é boa.
Atla é meu favorito e Gravity Falls é um segundo bem forte. Certo. Mas, enfim, não, eu tenho pequenas triviazinhas aqui que eu vou dando à medida que me for conveniente. Mas essa da Marilyn Monroe eu acho muito pertinente, tanto porque enquanto a personagem vai sendo desenvolvida, vocês vão percebendo paralelos, assim, eu acho, entre a figura pública da Marilyn Monroe, a figura privada dela, que já é muito mais conhecida. E a figura sexual, porque olha, essa Laura Palmer deu pra metade da cidade, hein? Not judging, just saying. Assim, alguns de vocês sabem o que aconteceu. Fala português. Né? Fala português. Alguns de vocês sabem o que aconteceu, outros você está supondo. Eu posso te dizer isso. Ok. Mas a sua cabeça confunde e dá nisso. Mas que mais então? Sim, mas tem todo esse aspecto da Laura Palmer ao longo do programa. Como eu falei, isso se mostra muito na música, mas eu particularmente acho que no caso da música eu não tirei pela culatra. Eu achei até meio assustador o quanto as pessoas amam ela. Eu achei um pouco assustador quando avisam no colégio que ela morreu e uma menina sai correndo desesperada pela janela. Eu fiquei perturbada, eu fiquei, caraca, o que essa garota era? Tipo, uma religião secreta da Laura Palmer. Não, mas é uma cidade pequena, tipo assim. Tem trivia. O estúdio achava que. Eu tenho um motivo pra ter essa trivia. O estúdio achava que um programa assim, um draminha de mistério numa cidade muito pequena nos Estados Unidos não interessaria ninguém. Tanto que exigiram que na placa da cidade eles botassem que a população tem quanto? 51 mil? 51 mil. Não sei o que, 3. Vamos dizer que é 51.203. 51 mil é alguma coisa. Aí, enfim, Lynch e Frost concordaram. Mas, sim, no final das contas, o clima de cidade pequena continua o mesmo, por mais que supostamente a cidade tenha mais de 50 mil habitantes. Sem dúvidas. Então, assim, dito isso, tipo assim, é um clima de cidade pequena, assim, não existe. Assim, o que você vê no Jornal Nacional não existe lá, sabe? Tipo assim, se alguém lá morre, se alguém é assassinado, foi alguém daquela cidade. Sabe? Então, assim, foi pessoas, o seu vizinho, foi o seu amigo. As pessoas, nesse caso, as pessoas conhecem a vítima e conhecem o assassino, sabe? Assim, toda a cidade sofre, é um clima diferente do nosso, sabe? Sim. Então, é por isso que as pessoas se sentem muito mais. Você quer dizer que foi exagerado? Pode até ser. Lynch é bem exagerado. Mas, tipo assim, metade desse exagero se explica por causa disso. Ainda mais no núcleo, a cidade já é pequena, e tem um núcleo muito restrito de personagens daquela área que frequentam aquele colégio, de pessoas que estão todo mundo relacionado ali, os pais se conhecem, as pessoas se conhecem. Então, embora seja exagerado, faz sentido essa reação. Uma coisa que eu sempre achei estranha, no entanto, é como que e isso meio que vai saindo depois, mas como que a dona começa a chorar antes de revelarem que a Laura Palmer... Assim, não, eles mostram que ela olhando a cadeira vazia, eles mostram ela... Mas eu achei, antes de eu ver a série mais, que era uma coisa meio tipo assim, ai meu Deus, vão pegar a gente, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. Aí ela olhou pro Jamie e o Jamie ficou tipo, calma. Foi a impressão que eu tinha tido de primeira. A impressão de primeira que eu tive é que talvez ela soubesse de alguma coisa. Não que ela estivesse com medo de ser pega, mas talvez ela já soubesse que a Laura estava passando por problemas e que aquilo era inevitável, sabe? E aí ela olha pro James e o James tá tipo, será que alguma coisa aconteceu? E aí tem aquela coisa, o que tá acontecendo, sabe? Eu tô com essa suspeita, você tá com essa suspeita também. E aí quando o cara começa a falar e ela tem. Mas isso fica bem sentido, explicado depois, conforme a série progride e também com o filme. Mas eu lembro que quando eu vi, eu achei isso muito bizarro. Pensei que ela tinha, sei lá... Não, eu achei a cena muito bem construída, tipo assim, até finalmente revelarmos ali pelo rádio, porque a gente chega, pergunta, a polícia chega, pergunta do Bob, aí a polícia fala com a professora, aí a dona tá olhando, aí sai alguém gritando lá fora, tipo assim, tem um suspense crescendo que eu acho muito bom ali. Mas, enfim, fica a opinião de vocês. Agora, vamos falar dos romances da série, tipo, dos melhores até os abusivos, digamos. Vamos começar assim por uns mais polêmicos, polêmicos atualmente. Hashtag casal sabão. Hashtag canal sabão, que é assim, Leo e a Shelley a gente já falou, tipo, a gente já cobriu. Alguém quer complementar uma coisa, né? Eu acho que não tem muito mais o que falar, tipo, eles não têm... Não tiveram muito tempo na tela. Eles não têm muito o que tocar ali. Assim, a relação deles é basicamente, tipo assim, tá lá a Shelley, o Leo é babaca, ela obedece, aí ele bate nela, ou algo assim, é bem repetitivo e ela por enquanto. perdeu a camisa ensanguentada dele, que a gente ainda tem que saber o que tá rolando. Querido, verdade, tem isso. Teremos outros episódios, calma. E eu acho que assim, o lance que tá acontecendo com ela e ele, eu sinto uma coisa meio que nem The Walking Dead na primeira temporada, da Carol e do marido que batia nela. Não vi.
Então, que ela era também uma mulher que apanhava do marido, e aí o marido morre, assim, devorado por zumbis. Não acho que isso vai ter em Twin Peaks, apesar de eu estar doida pra ver um zumbi aparecer. Vai ver Game of Thrones, porra. E aí depois que... E aí ela vai se tornando um personagem muito mais forte e tal, ela vai crescendo e o cara some da história. Eu sinto que é isso que vai acontecer em Twin Peaks, não sei. Veremos. Certo. E eles vão ficar calados. Certo, agora então vamos falar, por exemplo, da Donna e do James. Donna e James, o que vocês acham do casal? Já falei que, tipo, na época ninguém gostava do casal. O que vocês acham? Cafona. Cafona? Eu já disse. Já disse, perdão. É fofinho básico. Fernando, você se pronunciou sobre isso? Sobre a Donna e o James. Donna e James é aquilo, né? Tem que ter. Você entende o porquê deles se aproximarem, embora seja meio estranho, embora seja meio fura-olho, como a Hannah disse. Você entende o porquê, mas mesmo assim não tem muita química ali, sabe? Não tem, Também não não tem nenhuma faísca ali. Eu quero comentar um momento assim, muito estranho, que é tipo assim, a Vê tá falando assim, dos pais, tipo, super compreensivos da Donna, que tipo assim, ela sai de casa escondida pra poder ir achar o James lá, onde aí eles vão lá e enterram o colar. Aí quando ela volta pra poder falar com o pai, tipo assim, foi um momento assim que de início foi extremamente fofo. Acho que perdeu, tipo assim, perdeu a linha, tipo, na última fala. Mas, tipo, ele tava, você deixou a gente preocupado, mas a gente sabe que você fez isso por um bom motivo, não sei o quê. Aí até aquele momento eu tô, tipo, super compreensivo. Aí ele fala uma coisa como... Você é a melhor filha do mundo. Você é a melhor filha do mundo. Eu falei, calma, cara, tipo, olha a bronca, momento bronca, calma. Exato. Meu, super compreensivo. Ou quando ela vai falar pra mãe, tipo, basicamente resumindo, pô, então, minha melhor amiga morreu, mas então, assim, eu que tô chorando por ela toda noite, eu antes de ir pra cama chorar... Eu tô no telefone com o cara que ela tava pegando por trás do namorado. Então eu tô pegando o peguete da minha melhor amiga morta. E o suspeito do crime. E a mãe fica... Apesar eu não vou dar nem spoiler pra você, que tipo, por enquanto qualquer um é suspeito. Mas que ela tem super certeza que não tá envolvido com nada. E tipo assim, aí a mãe fica, filha, né? Ai, chama ele pra jantar aqui em casa. Tudo combina quando, tipo assim, pô, sei lá, tá bom, eles se conhecem, são amigos há um tempão e acabaram de começar a se pegar, mas tipo assim, esse jantar com os pais foi muito cedo. Jantar com os pais em que a filha foi apresentar o namorado da melhor amiga morta, sabe? Que morreu ontem. Morreu ontem, literalmente ontem. Foi um momento meio estranho. Bernardo, o mais bizarro realmente é o jantar. Eu entendo, tipo, por que os pais reagem assim. Tipo, eu não faria a mínima ideia de como reagir se a minha filha adolescente, a melhor amiga dela, morresse brutalmente numa cidadezinha onde porra nenhuma acontece. Eu realmente não sei o que eu faria se eu tivesse esse mindset, né? Mas, realmente, chamar pra jantar no dia seguinte e eles já estarem segurando mão. E, sabe, daqui a pouco ele vai pegar a guitarra e tocar aquela música chata pra caralho. Vocês vão... Spoiler! Não, vocês vão saber a música. Vai chegar a música. É Wonderwall. Tem que ser Wonderwall agora. Piada de núcleo isso aí. Então fica... de nicho. Fica uma coisa meio forçada e estranha. Enfim. Okay. Tá, uma coisa que eu quero falar. Sobre o quê? Sobre o casal Bob e Laura. Que tipo assim... Bob e Laura. Sim. O Fernando acabou de estalar o dedo. Então, o que acontece? Esse negócio do Bob tentar... o Bob ficar tentando se vingar do James. Não é sobre ele ter pego a Laura, é ele ter pego a namorada dele. Tipo assim, eu acho... Tipo, tirando absolutamente todas... Não tirando... É uma das coisas escrotas que ele fala, porque ele é mega escroto. Tipo, ele não começa tão escroto. Ele começa como o garoto que tá tentando ser o legal, o popularzinho. O popularzinho da escola. E aí ele vai crescendo cada vez mais como o mega escroto. O Johnny. Bob. Ele tem a carinha de Johnny. Enfim. É Johnny Boy. Enfim. Mas assim, pelo menos ele tem motivos compreensíveis pra estar puto com ele e o Mike, o amigo dele, pra estarem putos com o James, né? Afinal, tipo assim, ele tava pegando a namoradinha pelas costas. Aí ela morreu, show, vou pegar a amiga dela, sabe? Sabe? Concordo. Pelo menos ele tem motivo, sabe? Mas enfim, agora, outro casal, acho que o último casal aqui, que não um casal, mas tipo assim, há uma tensão sexual forte ali, que é Audrey Cooper. Eu sei, Hannah, que eu te conheço, Hannah, você não tem o menor problema ali com a diferença de idade. Não tenho. Você não tem? Realmente não. Você curte o casal ou como é que funciona? Olha, eu não vi muito do casal até agora. Eu tendo a gostar de casais assim que são um pouco diferentes e tal. Eu gosto do Cooper, eu gostei da Audrey, eu posso gostar do casal. Até agora não achei nada demais, mas
Vamos ver se eu gosto. Mas, enfim, não, assim, eu obviamente... Bom, você meio que me deu um spoiler falando que eles vão virar um casal, né? Mas tudo bem. Não, falei que eles não são um casal propriamente, foi isso que eu disse. Tipo assim, porque pelo que eu tinha visto na tela, eu não tinha Eu não pensado falei em casal. ainda eles são um casal, não. Eu juro que eu não dei spoiler. Quem já viu sabe. Aliás, quem tá ouvindo pode voltar, não dei spoiler nenhum. Enfim, eu não dou spoiler. Eu sou aquela pessoa que, como o Fernando diz, Chata pra caralho. roda a baiana com spoiler, não gosto de spoiler. Mas Ele assim, é fresco. enfim, eu, Bernardo, sou fresco. Enfim, tem essa diferença de idade assim, que certamente incomoda muita gente. Certamente incomodou muito a Bruna. Bruna, a diferença de idade entre a Audrey e o Cooper. Não tô dizendo que vai ser um casal, mas, tipo assim, obviamente, tipo assim, ela tá, né, ali nele. Audrey tá Assim, nele. E o Cooper também pareceu um pouco, assim, não interessado. Assim, ele meio que dá uma longa pausa quando vê ela. Além de falar, não lembro qual era o contexto, acho que era um suco de laranja freshly squeezed, alguma coisa assim. Aquela frase bem... boobs. Papo de café da manhã. Peitos, Sempre muito erótico. Enfim. Então, né? Mas você não apoia o casal, isso eu sei. Não, pra começar, eu não vi muita química. Por motivos óbvios. Não, nem tanto. Tipo, eu tô um pouco me fudendo por motivos óbvios. Tipo assim, os anos 90 eram tempos diferentes. O que eu posso fazer? Tipo, essas coisas aconteciam nos anos 90. Nem eram anos 90, né? Eram tipo, os anos 90 não acabaram até 93. Aliás, outra trivia pra você é o ator do Cooper, o Kyle, eu nunca sei pronunciar, Kyle MacLachlan. Ele nessa época, ao longo também da segunda temporada, ele tava namorando a atriz da Donna. Que eu esqueci o nome agora também. Ele tava namorando a atriz da Donna. É mesmo, não sabia disso não. É verdade. Então, isso vai ter consequências depois, mas eu só posso dizer quando a gente chegar em certo ponto da história. Fique ligado para o próximo capítulo. Mas rapidinho. Mas enfim, na verdade eu queria embolar isso com uma coisa que você estava falando, que era o que você falou sobre uma época diferente. Porque tem essa questão de ser datado, né? Tem essa questão assim da geração de hoje tá assistindo isso e ter que absorver certas informações com o olhar da época. Sim. Uma dessas coisas certamente diferente de idade. E, né? cara, apesar de eu conseguir, tipo assim, eu tinha que toda hora me desligar dessa discrepância, tipo, parar de prestar atenção no quanto é diferente e só, tipo, aceitar pelo que é. E eu acho que, tipo assim, muita gente, se tentar começar a ver agora, pode ter esse problema de achar datado. Foi o que o Fernando falou, dessa questão que parece ser meio cafona, parece ser uma coisa meio telenovela americana dos anos 90. E muita gente pode não gostar por causa disso. Porque dá a impressão de que é um programa datado. Muita referência da época, muitas coisas que, tipo assim, hoje em dia teriam sido resolvidas de outra maneira, talvez de uma maneira mais rápida. Hoje em dia a gente não tem mais a habilidade de refletir motos nas nossas pupilas. Coisas desse tipo que, tipo, faz com que você ache que o programa pode ser velho. O que eu acho que, tipo assim, não me incomodou muito, mas eu conheço pessoas que podem ficar incomodadas com isso. Assim, numa série de hoje em dia, eu com certeza ficaria incomodado com essas discrepâncias entre os anos 90, 80 e o de agora. Só que, tipo, eu consigo, com alguma facilidade, ver coisas com... cara, era da época. Sim, E eu acho que, tipo, não é só esteticamente que tem essa discrepância. Moralmente eu acho também. que, moralmente, no roteiro você percebe a discrepância, no tom. Eu acho que no senso de humor, eu senti em todas essas camadas. Sim. Porque, tipo assim, a gente nasceu numa geração, assim, quase que privilegiada em relação à televisão, sabe? A gente tá numa das eras de ouro da televisão. Sabe, assim, você vai comparar, assim, esses programas com a qualidade que é, tipo, sei lá, Breaking Bad, ou Game of Thrones, ou Mad Men, ou o Fernando também falou, The Leftovers, sabe? Tipo assim, é um outro patamar, sabe? Tipo assim, novela naquela época era, romance de banca de jornal filmado. Tipo, não tinha tanta dedicação. Tipo assim, essa série, tipo assim, ela vai ter momentos em que, tipo assim, ela realmente... Ela ousa, ela vai romper certos padrões. Ainda não chegou tanto nesse momento, assim. Tivemos pequenos momentos, mas que, assim, o próximo episódio que realmente, tipo assim, vai rolar... Mas, muito estranho, vocês não viram nada até agora. Em que, tipo assim, cara, na TV isso é impensável. Tanto que, tipo assim, pra mim impressionante como outra trivia... Tipo, eu juro, a série, a primeira temporada pelo menos, a parte da segunda também, tiveram assim, em questão de audiência, tiveram assim, níveis dignos de Super Bowl. E pra mim isso é muito difícil de acreditar, assim, considerando o quão estranho pode ser, o quão lento pode ser. Mas acho que isso mostra como as pessoas estavam realmente interessadas no mistério, sabe? Primeiro episódio... Realmente, quem matou a Laura Palmer? O primeiro episódio foi, em média, 30 milhões de
viewers. Esqueci a palavra. De telespectadores. Telespectadores. Pra quem não estou sabe- estou sendo infectado pelo vírus bilíngue da Hannah. Pra quem não sabe, o Super Bowl é um... É o campeonato de futebol americano dos É a Estados final, Unidos. é a final. É a final do É a campeonato. final do campeonato. É o que dá mais audiência. Tipo, não importa que série lançar, que telefilme você vai lançar. Super Bowl quebra a audiência do ano. Você acha que botar comercial na Globo é caro? Tem que ver no Super Bowl. As pessoas produzem comerciais para serem passados uma única vez. Comerciais multimilionários para serem passados uma única vez no Super Bowl. Filmes botam trilhas pela primeira vez para ser passados em intervalos no Super Bowl. Enfim, então é isso. Assim, audiência nível quase Super Bowl pra ter uma noção. Ok, mas Bernardo. Dito isso, o que Bernardo, você... Bernardo, querido, Bernardo. Sim, fale. Bernardo, querido, Bernardo. Fale, querido. Fale. O senhor falou que a série faz coisas impensáveis e tal. E o senhor deu a entender que a série inova na estrutura. Certo. Eu discordo. Fale. Eu acho que a série, Treta. estruturalmente, tipo, na estrutura dos episódios, entendeu? E na Sim. estrutura da cronologia dos acontecimentos, é uma série, tipo, formal. Concordo. A nova temporada... Não vamos falar do Revival. Ok. Não vamos falar do Revival até por enquanto. Para com esse hate do New Revival. Não é Não é hate. hate. A gente ama Muito o Revival. pelo contrário. A gente ama Bernardo, Fernando, amamos o Revival com todo o nosso coração. Episódio 8 e 15 e 16 também. Nossa senhora, é fabuloso, galera. Vocês vão chegar lá. Com a gente, vocês vão chegar lá. Mas Pastor. Eu não acho. Pastor de Twin Peaks, eu topava. Irmãos! Meus irmãos e minhas irmãs. Igreja Cooper. Fundei aqui. Nosso culto vai ser de trás pra frente. Hashtag Igreja Cooper. Hashtag Igreja Cooper. Hashtag Enfim, Igreja fale. Cooper. Enfim, fale. Mas eu discordo do fato de que Inova na estrutura. inova na estrutura. Eu acho que, tipo, estruturalmente é uma série formal. É uma série que não tem grandes inovações, não tem grandes, tipo, quebras, assim. Ele é mais na experimentação, tipo, do que acontece na cena. Ah, sim, sabe? não, certamente. Perdão se eu sou errado, mas é isso, tipo assim, ela no geral é bem formal, mas ela tem momentos em que ela vai ousar. Em que, assim, pode ser o telespectador comum mais curioso, um pouco até incomodado, assim, com essa coisa que ele não tá acostumado. Mas, enfim, talvez, alguns até argumentam que toda essa audiência pode se dar ao fato de que, tipo, nessa época, os Estados Unidos tinham o quê? 3 emissoras grandes, sabe? Tipo, pouquíssimas. Você não tinha tantos canais de TV, então você pode se argumentar isso, se você quer saber. Mas, enfim, era jogo da televisão, era o que estávamos falando. A gente tá numa época em que, cara, você viu Breaking Bad, você viu Walking Dead, você viu Game of Thrones, todas essas séries, tipo assim, a gente é muito mimado, sabe, com relação à TV. E Twin Peaks foi feito numa época em que, tipo, TV era lixo, TV, tipo assim, era povão, sabe? Tipo assim, você pode se argumentar que ainda mas era pior, sabe? Não existia real potencial artístico, narrativo para a televisão. Então, assim, realmente, por essas ousadias, eu acho que a série, assim, já se destaca por isso, né? Com certeza. Mas, assim, é uma série que certamente, assim, pra mim, essa audiência, assim, esse povão todo se sustenta por causa do mistério. Assim, todo mundo quer saber o mistério, não importa o que. Um bom mistério bem estruturado sempre leva a aumentar a audiência. Por isso que eu acho que Gravity Falls é tão bom no que faz. Porque tem um mistério muito bom que não é só pra criança. Mas é um mistério meio escondido, é um mistério meio pano de fundo, não é o núcleo da coisa. Que nem é em Twin Peaks. Twin Peaks, tipo assim, a pergunta é quem matou Laura Palmer. É isso que move tudo. Aliás, tipo assim, vai acontecer, não se preocupa, eventualmente vai acontecer, mas o Lynch e o Frost não queriam nem revelar quem matou Laura Palmer. Eles queriam que aquilo fosse o cataclisma, tipo, o centro, assim, de tudo que fosse... todos os eventos que dali se seguissem, que aquilo trouxesse o agente Cooper pra lá e que disso viessem vários acontecimentos, mas que só pra isso, pra começar uma série, mas não de fato ser o mistério central. Mas enfim, pressão dos produtores, pressão da audiência, eventualmente aconteceu. E alguns vão argumentar que quando eles revelarem, essa foi o momento da queda de Twin Peaks, porque vocês podem ver, vocês podem argumentar comigo lá pra frente, que é quando talvez, tipo assim, eles não deram muito bom motivo pra você ficar até meio abrupto quando eles revelam quem matou a Laura Palmer, mas a gente vai chegar lá. Finalizando aqui nos últimos tópicos,
Vamos lá. Você, Hannah, você ficou muito curiosa quanto a Nadine, que é do tapa-olho com as cortinas. Porque qualquer pessoa que tem um tapa-olho chama muito minha atenção. Sim, tem uma isso é coisa porque no tapa-olho. é uma coisa. Você, Fernanda, pode explicar melhor a relação do Lynch com o tal do jeito americano, do American Way of Life. Como é que é isso? Bem, o Twin Peaks... Pera aí, caralho. Garota chata. O Twin Peaks, ele parte da mesma premissa que o Veludo Azul, que é de você pegar aquela cidadezinha idílica, né, Idílica, me fugiu a palavra. Desculpa, eu não falo inglês. Idílica, utópica, perfeita. Certo. Certo. Pegar esse estilo de vida idílico e utópico do American Way of Life, aquela coisa perfeita e bonitinha, e mostrar, tipo, toda meio que a podridão por trás disso, até as coisas surrealistas e surreais que acontecem por trás disso, que vem até, tipo, da maldade, ou da maldade dos homens, ou até de uma maldade meio que efêmera, assim, de uma certa forma. Twin Peaks e Veludo Azul, eu acho que eles nascem dessa mesma ideia. Então você tem diversos elementos em Twin Peaks que ressaltam essa coisa do estilo de vida norte-americano. A abertura é justamente isso. E ela é até propositalmente falsa por causa disso. Ela tem uma atmosfera e uma construção muito falsa. Ela tem uma coisa que é forçada. E tem coisas... Uma coisa meio empalhada, né? Meio empalhada, assim. E aí, a coisa da cortina, das pessoas que vivem um estilo de vida meio perfeito, vai sendo... sabe, desconstruído, vai sendo meio que mostrado. Mas como é que a cortina representa isso? Eu acho que a cortina representa isso, mas eu acho que tipo, é uma pessoa que tá lá vivendo aquele estilo de vida norte-americano, né? Só que a pessoa que tem tanta pouca coisa pra fazer, ela fica num tédio, num ócio tão absurdo, que ela pega, tipo, a primeira coisa mais interessante que acontece na vida dela, e a pessoa já é meio desequilibrada, que é o barulho da cortina. Que é o barulho da cortina, e torna isso meio que a missão na vida dela, sabe? Então você pode interpretar por esse lado como sendo a cortina representa... uma porra de uma cortina é a coisa mais interessante na vida de uma dona de casa americana que vive aquela vida perfeita. Mas bom, eu diria que eu não tive muito essa impressão de que ela é uma dona de casa comum por causa do tapa-olho. Porque eu acho que a escolha de você colocar um tapa-olho na pessoa, você não pode botar o tapa-olho em qualquer pessoa e achar que a gente vai ver essa pessoa como uma pessoa normal. Com certeza. Então, assim, eu sempre vi ela como uma pessoa muito esquisita. Então, tipo assim, eu entendo esse lance que você falou, mas aí que tá, eu sempre achei que ela já estava à beira de um ataque, sabe? Não, como eu disse, ela é desequilibrada. Eu acho que qualquer impressão, assim, que tenha dela... vai ser meio que maximalizado pelo simples fato dela ter um tapa-olho. Mas eles vão entrar nessa história, mas na minha opinião não é muito interessante. Mas vamos falar então assim, na verdade, a gente deixou pro final aqui pra encerrar do fato, realmente, que pra mim desse episódio, assim, é o fato, assim, que mais contribui, assim, pra história principal. Que realmente vai unir tanto o sobrenatural quanto as pessoas daquela cidade, que é o momento em que a Sarah, a mãe da Laura, vê o homem com o cabelo grisalho. Vamos falar primeiro assim da parte que vocês não gostaram, que é tipo, antes disso, ela vê a cara da Laura meio que inserida ali. Só tem uma coisa pra dizer sobre isso. Um efeito maravilhoso da época. Face off, tá. Que bota a cara da Laura por cima da dona. Vocês dois não gostaram disso, certamente. Eu achei muito mal feito. O que mais? É tosco. É tosco. É uma mistura de efeitos da época com, tipo... É porque a Sarah, ela é uma criatura muito interessante, a atuação dela. Porque ela tem uma hora que, tipo assim, você se simpatiza. Tem outra hora que ela tá passando por Sarah, tipo... a mãe. Ela tá passando, assim, por um puta... pós-traumático muito forte, muito estranho, exagerado pra caraca. Então, ela assim, é assustadora. Ela vai e volta. Então, assim, é meio polêmico que você pode achar dela. Sim. Mas esse efeito... ele poderia tão facilmente ter sido melhorado. Era só botar a atriz. A atriz da Laura. Só botar a Shirley ali. Por isso que eu achei tão tosco. Porque eu sei que tem uma outra... por isso que eu achei tão tosco. Porque eu sei que tem outras maneiras de você fazer isso. Mesmo final dos 80, início dos 90. Cara, tem outras maneiras de você fazer isso sem ficar tão tosco. O tosco foi tão grande que, tipo, quebrou o momento. O tosco foi tão grande aí, que parecia da toscana. Uma coisa que a gente vai estar fazendo... Vai embora, Bruno, vai embora. Uma coisa que a gente vai estar fazendo aqui com a série original, bastante com o filme,
e pra caralho com Revival é teorizar. O que vocês acham do Homem de Cabelo Grisalho? Que no caso, eu jurei que era um homem indígena. Não, esse é o Rock. O Rock é o indígena. Não estou falando do Rock. Estou falando do homem que apareceu na visão da mãe. Agora qualquer homem com cabelo comprido é índio, né? E jaqueta jeans. E jaqueta jeans. Não é por questão racista. Não. Olha, gente... Eu juro que eu não falei, assim, criando um preconceito e tal. Eu realmente vi, achei que fosse uma pessoa indígena, porque nos anos 90, se você coloca um cara com um cabelo muito longo, grisalho, numa jaqueta jeans, é a maneira como eles representam indígenas dos anos 90. Então, quando aparece, eu acho que é um indígena. Eu não culpo ela, tá brincando, mas eu não culpo ela por pensar nisso. Mas enfim, você tem alguma teoria mais concreta sobre o que foi aquilo? Eu não sei, mas assim que ele apareceu, eu lembrei da mendiga de Mulholland Drive. É a mesma coisa. É a mesma coisa, caralho, para de fazer isso, eu sempre fico com medo. Lynch, para! E tipo assim, cara, foi a mesma maneira que ele apareceu, aquela maneira rápida. E tipo assim, ele em si poderia não dar tanto medo, mas a reação que as pessoas têm quando vêm, e aí fica tipo, tipo... Cara, te dá muito medo, porque o que será que ele representa, entendeu? O que será que ele tá ali? O que é que a mulher viu quando viu ele? Pra quem não sabe, em Mulholland Drive, que é a Cidade dos Sonhos, tem uma cena que envolve uma mendiga que é, pra mim, uma das cenas mais assustadoras... Uma das mais assustadoras de todos os tempos. Do cinema, assim. Pra quem gosta de filmes de terror, veja esse filme, porque tem essa cena vai te fazer... questionar tudo. Bruno, alguma teoria sobre o Homem Grisalho? Vejamos... Bom, claramente ele não estava lá, realmente, né? Então, ela tá alucinando. Agora, por que ela veria esse cara? Eu não sei. Ele apareceu em algum outro momento? Eu vou, assim, os fãs de verdade vão saber que sim. No primeiro episódio ele apareceu. Os fãs de verdade vão saber do que eu tô falando. Eu não posso essa curiosidade ainda. É porque o ator fazia outra coisa e aí... Não é isso não. Mas enfim, mas... Pra todos os fins, por enquanto, não apareceu antes. Hashtag quem é o Homem Grisalho? Queremos saber. Vamos fazer essa hashtag acontecer, enfim, gente. Fala. Tá bom, então. Se ele apareceu antes... Não, pra todos os fins, não apareceu. Não? Ok. Bom, a não ser que ele tenha sido aquele cara que catou o... Não. Eu sei que não foi ele. Foi provavelmente Jacob, mas... Ele tinha o colar, né? Foi o Jacob que pegou o colar. Sim, eu sei disso, mas é a única coisa que eu consigo pensar que, tipo, não apareceu o rosto da pessoa, mas... Há uma terceira metade do coração, Bruno? Fica a questionamento. Não fica, não. Existem 3 metades de uma coisa só? Fica a dúvida. Bernardo, vai se fuder. Só dizendo. Tem a terceira margem do rio, poderia ter a terceira metade do coração. Não. Eu vou escrever uma música com isso. Escrever uma música, chama Terceira Metade do Coração. Já odiei. Vai ser brega. Maravilhoso. E eu vou achar que eu sou o novo Tom Jobim. É um título muito pseudo-poético que você acha que tem uma coisa por trás, mas na verdade não tem. Mas enfim, finalizou, Bruno? Eu não tenho muito o que dizer sobre esse cara. Eu só, tipo, eu quero descobrir o que raios ele tá fazendo ali. Porque, tipo, de onde que ela conhece o rosto dele? Essa é a questão. Mas enfim, vai se fuder. Eu só tava provocando vocês porque assim não há muito o que teorizar, porque vocês ainda não têm evidência bastante. Exato. Mas enfim, cobrimos tudo, né? Cobrimos tudo. Galera, esse foi o episódio 1 e 2 da primeira temporada de Twin Peaks. Foram os episódios. Esses foram. Concordância. Esse concordância é importante. Aprendam. Concordância. Essa concordância. Muito burro, caramba, muito burro. Você quer despedir? Alguém mais quer despedir? Eu desisti. Eu quero me despedir. Tá bom. Eu quero agradecer por todo mundo que perdeu o tempo, veio aqui, ouviu a gente falar muita coisa. E eu queria dizer que esses primeiros episódios, concordância, Bernardo, aprende. Esses primeiros episódios foram mais um panorama geral do que a gente achou na série. A gente não viu ainda o terceiro episódio, nem o resto. Então a gente não sabe, a gente ainda não teve a habilidade de teorizar. Você e Bruna. Eu e Bruna, tá bom. Eu e Bruna, a gente ainda não viu muita coisa, então eles não podem dar spoiler, então a coisa não andou muito pro caminho de vamos teorizar, vamos falar o que tá acontecendo. A gente realmente teve mais uma introdução dos personagens, do estilo da série. E foi isso, foi muito legal. E vamos ver os próximos episódios. A ideia é fazer de 2 em 2, né? Então, assim, pelo menos pra primeira temporada, depois a gente pode mudar isso, mas pra primeira temporada a gente vai fazendo de 2 em 2. Que sim, eu mordi minha língua e no final das contas esse negócio tá sendo mais ou menos 1 hora e tanto, mas pelo menos a gente já tá cobrindo 2 episódios. Então, assim, já tá na metade do tempo que é a maioria dos podcasts que eu tenho visto por aí. Ok. Então, encerramos? Encerramos. Tchau, gente. Peraí, vamos lembrar. Hashtag Casal Sabão. Casal Sabão. Hashtag Igreja Cooper.
Hashtag única bilíngue do Brasil. Hashtag única bilíngue do Brasil. Tinha uma quarta, eu acho, mas enfim. Tinha uma quarta. E semana que vem já vai inaugurar os novos hashtags, que vai ser hashtag Team Nando, Team Hannah, Team B e Team Bruno. Então, Enfim, a gente se vê na semana acabou. que A vem. gente se vê. Bernardo, Hannah, Bruno e Fernando se despedem. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.